Uma história fantástica sobre a Segunda Guerra Mundial você encontra neste livro, Toda a Luz que Não Podemos Ver, de Anthony Doerr, ganhador do Prêmio Pulitzer de Literatura, um dos mais importantes prêmios de literatura do mundo. Nesta história, você encontra dois adolescentes unidos por uma paixão, o rádio. O rádio que serviu para divulgar o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e ao mesmo tempo levou notícias para famílias do mundo inteiro sobre o que estava acontecendo, é o grande personagem desse livro, porque ele une duas famílias. A gente encontra Mary Laurie, uma adolescente, em Paris, na França. Ela mora com o pai que trabalha em um museu. Mas esta menina ficou cega e o pai faz de tudo para que ela ainda continue enxergando o mundo, mas com o tato, com os dedos. Para isso ele faz uma maquete de Paris, das ruas por onde ela passa. Assim, a adolescente consegue andar por Paris porque ela sabe pela maquete onde ela está. Mas surge a Segunda Guerra Mundial e os dois fogem para Saint-Malo, aquele lugar que serviu como palco do dia D, o famoso confronto entre os aliados e os nazistas, e que provocou o início da derrocada de Hitler. Mas nós temos a história de dois adolescentes. O segundo é um alemão, Werner, que ele nasceu numa cidade onde todos os jovens são obrigados a trabalharem em minas de carvão. Mas a inteligência e o dom que ele tem para a matemática e para consertar rádios o levam ao exército nazista. Ele se torna um soldado especialista em procurar onde os aliados estão mandando mensagens. E esse menino vai parar também em Paris, na França. E ali ele começa a ter novamente contato com o rádio, com a paixão da vida dele. São histórias que se cruzam, histórias paralelas, escritas em capítulos curtos e que fazem com que você não tenha vontade de se desgrudar dos livros. Esses dois jovens ficaram ligados por um programa de rádio. Os dois têm ligação com um homem que fazia este programa de rádio que Werner ouvia na Alemanha. Então é uma história que você só vai desvendar lendo capítulo por capítulo. E você não se cansa nunca de ouvir esta história que se passa na Segunda Guerra Mundial, mas que foi escrita com uma sensibilidade fora do comum. Livro super recomendado e que também leva 5 estrelas. É um escritor que sempre sonhou em viver de literatura, mas no início isso não era possível. Ele teve que trabalhar como cozinheiro e numa fazenda criando ovelhas. Ele costuma relembrar que as suas primeiras histórias falavam sobre Lego e Playmobil e que ele as escreveu quando tinha apenas 8 anos de idade na máquina de escrever da mãe. Quando Anthony teve a ideia de fazer este livro, a primeira cena que veio à cabeça dele foi um menino trancado em um quarto, escutando pelo rádio uma menina contando uma história. E daí pra frente
a narrativa foi evoluindo. Mas você acha que ele escreveu o livro assim, de uma hora para outra? Não. Ele levou 10 anos para escrever esta história. E durante esse tempo, para sobreviver, ele trabalhou como professor e escreveu para alguns jornais. Enquanto isso, ele fez várias pesquisas, leu cartas da Segunda Guerra Mundial, livros daquele período e ainda visitou a Alemanha, Paris e Saint-Malo, o lugar onde se passa a história desse livro. Então, é um livro que levou um tempo para ser escrito, mas que valeu cada segundo da vida deste autor incrível que é o Anthony Doerr. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Paz e beijos!